Você enxerga claramente quais são as ameaças e as oportunidades do seu negócio? Olá pessoal, sou Fábio Saba e se você tem interesse em temas sobre gestão de academia, aqui é o canal para você estar conectado com todas essas informações. Dá um like no vídeo, já se inscreve no nosso canal e hoje o nosso papo é sobre oportunidades e ameaças. Olha só, e é um tema que vem sendo muito falado nos últimos 2 anos, né? Porque sofremos aí ameaças absolutamente importantes com a pandemia e nós tivemos que aprender muita coisa. Então é sempre muito importante a gente estar atento às ameaças que aparecem, às oportunidades também que são trazidas muitas vezes até por meio dessas próprias ameaças, né? Então, ou seja, como é que a gente olha para isso? A gente está atento a tudo isso ou a gente só está na operação? E uma coisa que eu começo aqui o nosso papo é dizendo para você, você tem visão sistêmica do que está acontecendo no seu negócio? Ou você está mergulhado profundamente na operação, apagando incêndio e não tem tempo e não consegue enxergar o que está acontecendo sistemicamente no seu mercado, no mundo, né? Entendendo essas ameaças ou observando as ameaças que estão próximas a você e principalmente olhando as oportunidades, que tem sempre muita oportunidade ao nosso redor, né? Então assim, muitas vezes você fica mergulhado na questão operacional, você não tem tempo de fazer isso. Então é muito importante trabalhar de forma preventiva com os incêndios operacionais que acontecem nas nossas empresas, para que a gente possa realmente pensar estrategicamente e com isso enxergar claramente ameaças e oportunidades, né? As oportunidades e as ameaças, elas surgem de diferentes áreas, de diferentes segmentos, diferentes empresas muitas vezes trazem ameaças ou oportunidades para a gente. Então a gente tem que estar atento, né? E obviamente é o mundo, né? A ameaça da pandemia que começou na China, ela demorou um tempinho para chegar no Brasil, quando ela começou no início, em março de 2020 no Brasil, mas ela já havia começado meses antes na China. Então, será que aquilo ia chegar no Brasil? Será que aquilo não ia chegar no Brasil? E já naquela época, né, no início do ano de 2020, especialistas diziam que iria chegar no Brasil, né, como chegou e chegou no mundo inteiro. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? O mercado de bem-estar no Brasil está em estágio inicial, né? E pode proporcionar muitas oportunidades de crescimento. Aí você pode chegar e falar assim, Fábio, mas não tem muita academia, muito estúdio, muito box de crossfit, muito estúdio de pilates, muita clínica de treinamento personalizado? Sim, tem vários. Mas olha a quantidade de pessoas sedentárias que existe no nosso país. A quantidade de pessoas que precisam fazer atividade física, né? Atividade física e exercício físicos é gigantesca, né? Então, ou seja, será que a quantidade de oferta que existe hoje resolve o problema ou é uma oportunidade? Eu não tenho dúvida que, olhando por esse prisma, nós temos uma gigantesca oportunidade, visto que nós temos praticamente 220 milhões de habitantes no nosso país, né? E com o mundo digital, com a possibilidade de você vender produtos, serviços digitais, ou seja, isso muda muito, né? Existem, por exemplo, vários produtos e serviços que ultrapassam a barreira do Brasil e levam esse produto ou esse serviço para outros lugares do mundo. Então tem muita oportunidade. Quando se fala em bem-estar, quando se fala em atividade física, com o conceito da atividade e com o exercício físico, a sistematização mais programada que gera mais resultado e mais rapidamente, ou seja, as oportunidades são gigantescas, não é verdade? A entrada de novos players, né, e novos formatos para entrega de serviços pode ser um importante fator do aumento dessa penetração. Que uma coisa interessante de olhar para o nosso mercado, né? Isso assim, tem mais ameaça ou tem mais oportunidade? Fábio, tem muito mais oportunidade do que ameaça, gente. O mercado em si tem muita oportunidade. Então a gente vê players entrando com
novos segmentos, né, com novos tipos de serviços, né? Se vocês voltarem um pouquinho na história, quando começou esse mercado, nos anos 60, 70 e 80, né, vem lá atrás, porque a origem, então, estão nas academias específicas, né, de artes marciais, de modalidades específicas como karatê, judô, jiu-jitsu lá atrás, as escolas de natação, né, as academias chamadas de halterofilismo na época, né? E depois isso veio evoluindo, veio crescendo, veio migrando até chegar nesse mercado que hoje a gente tem aí grandes possibilidades e que ainda tem muito para crescer, porque a gente absorveu pouca gente. A gente, na verdade, atingiu ainda muito pouco, um número muito pequeno de pessoas e tem muita gente para a gente poder crescer, na verdade. A penetração está diretamente relacionada ao poder de compra, renda per capita, isso é uma verdade, né? Então, quanto maior o poder de compra, aumenta-se mais a penetração. Mas o que é interessante é que no nosso negócio, no nosso setor, né, existem modelagens, né, existem ofertas com preços muito variados hoje, mas muito variados. E cada vez mais, conforme o tempo passa, a gente está ofertando mais, né? Mais ainda nas pontas, mais economicamente falando, mais acessível economicamente falando e, obviamente, com preços mais elevados, com serviços mais elitizados, com um serviço mais premium. Então isso tem crescido, né? As academias mais baratas, isso eu estou falando de valor monetário, né? De preço, de dinheiro, que é importante para você poder aumentar o poder de compra das pessoas, que tem a ver com a renda per capita delas. O Brasil, a importância da mobilidade social, porque isso é um ponto chamado de mobilidade social no Brasil. Nos últimos anos abriu a perspectiva de um mercado novo para as academias de baixo custo e baixo preço, né? Então, desde 2009 no Brasil, com a entrada das low costs, a gente viu isso acontecer, né? O mercado mudou bastante. Então, por um lado, né, eu vejo isso claramente por um lado, as academias low costs vêm aumentando a possibilidade das pessoas entrarem nas academias, né? Então, a academia low cost, quando entrou no Brasil, logo no início de 2009, ela custava R$ 49, R$ 50, diferente de uma academia mid-market que já naquela época custava 200, 180, 250 reais, né? Então, dependendo da região do Brasil, a variação obviamente existe, né? Mas para vocês terem uma ideia, e de lá para cá, o mercado mudou muito. Então, o que aconteceu? Então, por um lado, as academias low cost vieram aumentar a participação das pessoas, a presença das pessoas, principalmente pelo número de academias que existe no Brasil e na América Latina, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Europa, né? Vem aumentando a participação de pessoas, porque são mais espaços para as pessoas com opções diferentes. E por outro lado, ela também baixou um pouco a régua do preço, né? Então muita gente teve que equalizar. Ou o que aconteceu com o mercado? E aqui sem julgar se a pessoa fez o certo ou fez o errado, né? Se o dono da academia fez o certo ou fez o errado. Algumas pessoas tiveram que investir mais, melhorar a entrega dos seus serviços para descolar, né, para sair de um serviço básico e melhorar a entrega, ou seja, as pessoas investiram mais em infraestrutura, investiram mais em pessoas, investiram mais em processos, investiram mais nos programas de exercício e criaram programas cada vez com maior qualidade para se distanciar, né, das academias low cost. E outros tiveram uma atitude de só baixar o preço, né, de se encolher, de se apequenar. Esses muita gente teve problema. Agora, a régua do mercado, de maneira geral, diminuiu, porque a percepção de preço, a percepção de valor monetário da sociedade de maneira geral, com a vinda das low costs, começou a enxergar, por que essa academia custa R$ 49 e tem uma infraestrutura bacana, com equipamentos muito legais, com um volume de equipamentos grandes, né? E por que essa custa R$ 50, R$ 80, R$ 90 e a outra custa 200 e a entrega é parecida? Então, ou seja, essa que a entrega é parecida, essa academia que ficou no meio do caminho, ela teve que se posicionar. Ou algumas que baixaram, e para concorrer com low cost não é fácil, né? Dessas que baixaram, ou elas se distanciaram, que é o que normalmente a gente fala. Quem tem punch,
né, para se distanciar e para crescer e para entregar mais e melhor, faça isso, porque você vai ter sempre um lugar ao sol. Tem mercado para todo mundo, pessoal. As pessoas falam assim, pô, não tem mercado, tá saturado. Não, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo que entrega o que promete no balcão. Se você prometeu uma coisa no balcão e entregar o que você realmente prometeu no balcão, você tem grandes chances de ter muito resultado no seu negócio. As pessoas querem entrega. Algumas pessoas têm uma expectativa menor de serviço, outras pessoas têm expectativa maior de serviço. Algumas pessoas têm uma expectativa de infraestrutura mais simples, outras têm uma expectativa de uma infraestrutura muito mais robusta, muito mais sofisticada, né? Tem pessoas que se preocupam muito com o ambiente arquitetônico. Tem outras pessoas que não estão preocupadas com detalhes arquitetônicos. Então tem público para todo mundo, desde que as pessoas recebam aquilo que elas compraram no balcão. Isso é muito importante, né? O maior vetor de crescimento nos últimos tempos, né, que tem acontecido é para o público da classe C. Isso tem sido sensacional, porque as pessoas têm ascendido para dentro do nosso mercado. Embora haja oportunidade de crescimento do mercado em todas as classes, que é aquela história que a gente falou. O mercado tem um potencial, tem uma oportunidade muito grande, né? É gigante os caminhos que a gente tem para seguir. Outra coisa interessante que está acontecendo no mercado é que a pressão dos governos municipais, estaduais e federais, eles tendem a reduzir a informalidade, porque cada vez mais, né, o cerco tem aumentado e as empresas têm tido uma necessidade de se formalizar. Então, a formalização do mercado é uma grande oportunidade para um monte de coisa, né? Eu sou a favor da formalização da empresa. Eu acho que a formalização ela é importante e dá para ganhar dinheiro de maneira formal. Você tem que trabalhar muito mais para isso, né? Eu não tenho dúvida, mas existe uma cultura no nosso mercado, na minha opinião, uma cultura amadora, né? Desculpe a crítica aqui, mas eu deixo isso muito claro, de ser muito informal. E com isso, para quem quer crescer realmente, para quem quer se engrandecer, tornar uma empresa maior, uma empresa mais respeitada, com todos os órgãos que estão em volta, ela acaba perdendo um pouco com isso, né? Fontes de financiamento de longo prazo são escassos, em alguns momentos tem um pouco mais de flexibilidade, mas o nosso mercado não tem a facilidade, como por exemplo tem nos Estados Unidos, né? A pressão dos funcionários para formalizar a relação com empregadores é grande, embora a reforma trabalhista tenha dado alguns sinais de flexibilidade, né? Cresce o custo de ocupação em lugares privilegiados, ele tem ficado mais caro por N razões, né? Assim como em outros setores, como por exemplo na indústria, né, no setor de fast food, por exemplo, né, existe uma disputa gigantesca por pontos comerciais. No mundo das academias, principalmente nas grandes capitais, isso tem acontecido corriqueiramente, né? Então a gente sabe que o custo de ocupação é maior. Os modelos de negócio de baixo custo, né, e baixo preço, como eu falei, estão impactando as pequenas e médias academias, eu falei isso antes, mas estão impactando sim, né? Da mesma forma que aconteceu com as farmácias, que aconteceu com os supermercados. Então, as pessoas que estão nessa situação precisam rapidamente se posicionar, precisam se organizar para não serem surpreendidas. Às vezes, as pessoas que não estão muito atentas com as finanças do seu negócio, elas podem ser surpreendidas de uma hora para outra, porque quando você tem uma gestão financeira bem organizada, bem adequada, você consegue enxergar claramente o que vai acontecer com a sua empresa nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando você não tem as finanças bem organizadas, todo mês pode ser uma surpresa, e muitas vezes uma surpresa absolutamente perigosa nesse mercado, com a concorrência crescendo em preço. E se você vai competir com preço com essas empresas, com essas academias que são redes gigantescas, com fundo de investimento por trás, a chance de você perder o seu negócio é grande. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os estúdios e todos os demais pequenos negócios se tornam um foco da indústria
e das empresas de serviço, né, criando novas oportunidades, ou seja, o que a gente percebe hoje, o mercado de estúdio, o mercado de clínicas, ele está crescendo demais, né? Vem tendo um foco muito grande. E aí é interessante porque tem várias redes que estão crescendo, né? Tem vários estúdios que crescem em formato de rede, em franquias, né? Em licenciamento, de várias maneiras, mas tem o pequeno investidor, né? Que muitas vezes é o próprio profissional de educação física, o próprio fisioterapeuta, o próprio nutricionista, profissionais da área da saúde têm sido os principais investidores desses pequenos negócios. Então para a gente concluir aqui, eu trago algumas coisas. Né? Dentro dessas oportunidades, a gente tem que estar muito atento à infraestrutura, os processos precisam ser cada vez mais objetivos, ficar super atento na gestão dos recursos humanos, empresa de serviço, recurso humano é fundamental. Sempre digo que as pessoas precisam saber fazer gestão de pessoas. Gestão de finanças, gestão de pessoas, gestão de processos são coisas absolutamente essenciais para a gestão de uma academia, né? Um comercial que seja agressivamente gentil e que esteja focado tanto no mundo offline como no mundo online. Se você não vende online ainda, eu entendo, né? Tem um caminho para seguir, mas é uma coisa que você tem que pensar. E se você não pensou, se você não pensou ainda, você tem que pensar. E se você já pensou, você tem que agir, porque ir para a venda online é fundamental. E ter uma gestão orientada para retenção, né? Porque se você não é low cost, você obrigatoriamente tem que fazer uma gestão orientada para retenção, para manter cliente, para entregar o que você promete. E por último, olhando para tudo isso que eu falei, você realmente, eu te pergunto, você está com a sua empresa bem posicionada? A sua empresa sabe quem ela é? Ela está bem posicionada? Ela está com a personalidade firme e forte, né, no meio de tantas as oportunidades do mercado ou não? Se não, você precisa de ajuda. Você precisa reposicionar a sua empresa, deixar ela muito bem orientada, né, para saber o que ela é, o que ela vende e o que ela entrega. E aí você começa a fazer sentido em termos de gestão para o seu negócio ter um futuro super positivo. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá um like aí, siga a gente, né? Clica aí para poder se inscrever no nosso canal e a gente se vê em breve. Forte abraço, valeu!